Aleluia. Glória a Deus. Como eu já fui apresentada, meu nome é Adenilza, né? Rony e minha filha Maria Eduarda, nós já estivemos aqui. E é uma honra voltar aqui e estar com vocês, amém? E quando eu recebi o convite para estar ministrando aqui, algo saltou no meu coração. 2 palavras. E nós iremos falar sobre o tema que é sobre a família, fortalecendo os relacionamentos familiares, que é o tema que está na igreja sede. Mas 2 palavras o Senhor trouxe ao meu coração. Quando o pastor perguntou quem era casado, eu estava de costas, eu não vi. Quem aqui é casado aqui? Quem é solteiro? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, o nosso tema de hoje é falando sobre fortalecendo os relacionamentos. Mas, como eu falei, o Senhor trouxe 2 palavras ao meu coração. Uma foi frustração e a outra foi amor. E eu fiquei sem entender como essas palavras elas se conectavam, né? E eu comecei a pesquisar o que é frustração, né? Muitas das vezes a gente fica frustrado e nem sabe que está frustrado, ou não dá esse nome. Mas aí eu trouxe para vocês o significado de frustração. Frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo era esperado e não ocorreu. Não ter o desejo realizado. Aí eu pesquisei também alguns sintomas de frustração. Quando a pessoa está frustrada, o que é que ela sente? E alguns sintomas é perda de sono, sentir tristeza recorrente, não ter vontade de estabelecer novos objetivos porque está frustrada, afinal de contas, e até mesmo se afastar de pessoas queridas. E algumas palavras que são sinônimos de frustração: decepção, desapontamento, desgosto, desilusão, insatisfação e desencanto. E aí o Senhor foi trazendo para mim algumas coisas que aconteceram na minha vida, né? Da minha vida eu posso falar. E quando eu era adolescente, o meu pai, eu não sei qual a sua realidade, eu não sei qual a sua história, eu não sei nem porque você está aqui, o que te trouxe até aqui na realidade. Você está aqui por causa do Senhor, mas o que te trouxe até aqui? Mas eu sei da minha história, né? Quando eu era adolescente, o meu pai, ele era muito agressivo, eu vi ele bater na minha mãe, eu vi situações que uma criança de 9, 8 anos não é legal de ver, não é bom de ver, né? Uma vez ele foi bater nela e eu me meti no meio e apanhou eu e ela. Às vezes ele levava os amigos dele para beber lá em casa, que ele jogava baralho, né? E ele pegava a carne toda da semana e colocava como churrasco para os amigos beberem. E a gente, os filhos, nós somos em 10 filhos. E eu tenho 37 sobrinhos, inclusive tem um aqui, uma sobrinha Daniela. E sou tia-avó 18 vezes. Então você vê que a família é bem grande. E meu pai é primo da minha mãe legítimo, né? Enfim. E eu vi muita coisa acontecer dentro da minha casa, eu como uma criança, e eu não entendia aquilo, e eu ficava muito frustrada com tudo que estava acontecendo. Decepcionada, afinal de contas, eu entendia mesmo criança que um pai era para proteger a criança, e não fazer essas coisas. E várias coisas aconteceram e eu fiquei com muita raiva do meu pai. Muito chateada com ele, muito frustrada, muito zangada, muito. A ponto de desejar uma vez que ele viesse a morrer. Eu ia para a igreja, mas a igreja não estava dentro de mim. Eu frequentava os cultos, ouvia a palavra, mas eu tinha aquele sentimento era mais forte do que eu. E à medida que eu fui deixando a palavra entrar dentro de mim, coisas foram arrancadas. E sabe, existem alguns tipos de frustrações que elas não vão sair simplesmente porque alguém disse que você precisa perdoar. Não. Você precisa fazer um esforço. Você precisa dizer à sua mente que ele deu o que ele recebeu. Hoje o meu pai ele é falecido, mas antes dele morrer, muita coisa mudou. Ele se converteu, ele virou uma nova criatura, ele orava por nós, ele fazia coisas que
quando eu era criança, eu não via acontecer, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de ver, porque a palavra chegou na vida dele. Amém? E o Senhor trazia para mim essa questão da frustração, que nós não podemos ficar com aquilo que aconteceu de ruim nas nossas vidas. A frustração nos puxa para trás, mas o amor nos leva para frente. Então o Senhor começou a ministrar ao meu coração sobre frustração e amor. A gente vai ler o que o amor significa, mas você sabe, o amor, ele não olha para si mesmo. Num relacionamento de casamento, eu não posso pensar só na minha vontade, no que eu quero. Muitas das vezes a gente, como mulher, fica frustrada, porque quer que o marido adivinhe o que a gente está querendo. Não é assim? É. Mas ele não tem bola de cristal e nós também não temos. E o amor, ele não tem os seus objetivos como prioridade. Sabe, nós estamos em relacionamento o tempo todo, seja dentro de casa, na nossa família, como também na igreja, no trabalho, na rua, os vizinhos. E sempre vai acontecer de pessoas nos frustrarem, ou seja, não fazer aquilo que nós gostaríamos que fizesse. Mas sabe de uma coisa? A nossa expectativa precisa estar no Senhor. Nele, aquilo que nós achávamos que era bom, cara, vai ser muito bom. Deus, ele vai além das nossas expectativas. E até ruim a gente colocar as expectativas nas pessoas, seja no cônjuge, no filho, no amigo, no primo, porque eles não vão poder suprir aquilo que só o Senhor pode suprir. Amém? Aleluia. Você pode abrir comigo lá em 1 Coríntios 13. Eu sei que você já conhece esse texto, mas a gente vai falar um pouquinho dele. Eu queria também trazer a definição de expectativa. Expectativa é a condição de quem espera para que algo aconteça. Estado de quem espera algo, o acontecimento, baseado-se em probabilidade ou na possível efetivação. Então, nós não podemos colocar expectativa no marido, ou na esposa, ou nos filhos, que só o Senhor pode suprir. Muitas das vezes, pessoas acham que casando, elas vão ser as pessoas mais felizes do mundo. Tendo um filho, a felicidade vai ser o ápice. Tendo dinheiro, a felicidade... Não, amados, nós somos felizes porque temos o Senhor. E mesmo que no armário não tenha as coisas que nós queremos que tenham, mas nós somos felizes não por causa das coisas, nós somos por causa dele. É ele. E sabe, quando chegar as coisas, eu vou continuar sendo feliz e alegre, porque a minha felicidade não está baseada naquilo que eu vejo nem do que eu sinto. Não pode estar baseado nessas coisas. E eu não posso colocar expectativa no meu marido que só o Senhor pode suprir. Só o Senhor pode suprir as nossas expectativas. Na realidade, ele vai muito mais além. Então, em 1 Coríntios 13, no 4, todo mundo achou? Amém? Eu sei que você já conhece, mas a gente só vai reforçar o que você já sabe. Diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses. Diga comigo, não busca seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E essa parte não busca seus próprios interesses está justamente nessa questão da frustração. Porque muitas das vezes colocamos a expectativa no outro, que o outro não vai suprir. E é até pesado demais quando alguém colocar uma carga sobre nós, que nós temos que fazer aquilo por obrigação. Sabe, amados, nós não podemos fazer as coisas por obrigação, mas nós podemos fazer por amor. Sabe, até o dízimo e a oferta. A Bíblia diz que nós precisamos, se temos alguma coisa contra o nosso irmão, resolva com o seu irmão e depois você traz o dízimo e a oferta. Porque o fim não é o dízimo e a oferta. O fim é o nosso coração ajustado com o Senhor.
Não é o fim trazer o dízimo e a oferta. Como o pastor falou, Deus ele não precisa do nosso dinheiro, mas o nosso coração precisa estar conectado com ele, porque o dinheiro não me segura, as coisas desse mundo não me segura, o ter não me segura, não. Então, muitas das vezes, em questão de relacionamento, nós queremos que o outro faça o que nós queremos. E você não quer fazer nada do que o outro quer? Relacionamento é isso, é mão, né? Eu dou e eu recebo, mas eu não fico dando na expectativa de receber. Eu dou porque eu amo. E se eu amo, eu dou liberalmente. Amém? Eu lembro de uma vez que eu e Rony, a gente sempre tem um tempo para a gente como casal. A gente deixa a Maria Eduarda dormir, a gente cria um clima como namorado. Tá? Eu sei que os que estão namorados aqui ou que vão namorar, vão ter esse tempo. Eu espero que tenha, porque o relacionamento, depois de 3, 4, 5 anos, alguns anos, precisam de coisas diferentes. E o que é diferente? Se arruma como se vai se namorar. Conversar sobre coisas que você costumava conversar quando você era namorado. Traz algumas coisas no tempo de namorado. Não é porque você tem conta para pagar. Não é porque você tem filho. Não é porque você tem isso e aquilo outro para fazer que agora você não vai curtir o seu marido ou o marido curtir a esposa. Sabe por quê? Porque o diabo está aí tentando tragar as famílias. E ele vai entrar exatamente na brecha e na porta que nós vamos dar. E para que eu e você possa fechar essas brechas e entender, Espírito Santo, o que eu preciso fazer para tapar essas brechas? E essa foi uma das estratégias que Deus nos deu como casal. Ter um tempo para nós, às vezes a gente coloca alguma coisa para comer, um lanchezinho, né? Porque tudo é baseado em comida, a gente come, né? Não sei você, mas tudo é motivo de comer alguma coisa. E aí a gente deixa a Maria Eduarda dormir e a gente conversa sobre tudo, todas as coisas, sobre sexo, sobre ministério, sobre todas as coisas, o que está bom, o que está ruim, o que precisa melhorar, como é... Sabe por quê? Porque relacionamento é comunicação. Se eu não falo o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou desejando, sabe? O diabo vai começar a agir na mente e trazer coisas que não são verdades. E eu lembro que de uma vez eu muito crente, né, muito consagrada ao Senhor em casa, e orando, pai, eu quero ser uma melhor esposa, eu quero ser isso e aquilo outro. E o Senhor acho que estava só olhando para a minha cara. E eu lá, né, orando e tal. Passou alguns dias. E aí a gente teve esse momento, eu e ele, né, conversando, aquele clima bem agradável, aquela coisa bem gostosa. E ele começou a falar de coisas que queria que eu mudasse. E eu não sei você, quando você assiste uma novela que a lágrima só cai aqui no cantinho, e ele não estava vendo. Ele começou a falar, mas assim, como a atmosfera não era de briga, eu comecei a receber aquelas palavras e dizer, ele está dizendo tudo isso, mas ele também tem aquilo que ele precisa mudar. E não disse nada, e fiquei só na minha cabeça. A mulher, né, fica, olha, e isso também... E eu calada, e ele falando, bem tranquilo, que Rona, bem tranquila. E eu por dentro estava fervilhando. E ele falando, e eu, na minha. Aí depois passou um tempo, aí a lágrima caindo, ele não viu aqui do canto, aí eu fui, levantei e fui para o banheiro. O espelho lá, não sei você, mas eu gosto de chorar às vezes no banheiro. E eu fui lá para o banheiro, e chorando agora, com as lágrimas, ele estava na sala, e chorando. Zangada, aborrecida, frustrada, irritada. Eu queria dizer tanta coisa que você não tem ideia. Mas na mesma hora o Espírito Santo me lembrou. Você não pediu para ser uma boa esposa? Você não pediu para melhorar? Ele está te ajudando a ser melhor. E eu, uau! Meu Deus! Obrigada, Espírito Santo. Eu precisava escutar tudo isso para ser alguém melhor. E aí eu voltei, a gente continuou conversando. E vez ou outra a gente traz alguma coisa. Isso precisa melhorar. Aquilo precisa melhorar. Eu preciso fazer isso. E não é numa hora de raiva. Você entende isso? Porque na hora de raiva a gente diz coisas que não gostaria de dizer. E a gente termina magoando o outro. E aí é no momento propício, com a atmosfera certa, para dizer as coisas corretas. Sem ser agressivo nas palavras. Porque da mesma palavra que a fé vem pelo ouvir, o diabo também está escutando aquilo que nós estamos falando. Nós precisamos falar o correto, também nos relacionamentos. E aí a gente vai ajustando aquilo que precisa ser ajustado.
Porque o amor, ele não tem os seus próprios interesses. O amor busca o interesse do outro, para que o outro esteja bem. Mas para isso é necessário comunicação. Aí você pergunta, só ele que falava? Não, às vezes eu dizia, olha, eu não estou gostando disso, isso não está legal, vamos melhorar nisso. Agora, do jeito de falar, como falar, vai fazer toda a diferença. Muitas das vezes nós estaremos totalmente certos, mas por falar na hora errada e do jeito errado, nós estragamos todas as coisas. Da mesma forma é no relacionamento. Não é porque nós temos intimidade com o nosso marido ou com o nosso filho que nós podemos dizer o que nós queremos a hora que queremos, não. Porque quando vamos falar, às vezes, com as pessoas de fora, nós pensamos, nós elaboramos na nossa cabeça, nós temos um jeito para falar para não magoar. E porque dentro de casa nós queremos dizer e vomitar como nós queremos fazer? Está errado. Então, o Senhor veio trazendo para mim essas questões, né? Você está frustrado, te puxa para trás, te deixa paralisado. Você não consegue ir além. Com coisas que aconteceram muitas das vezes quando você era criança e você ainda não identificou isso. E quando a gente foi casar, eu tive uma crise de choro, eu chorei muito, porque estava pertinho do casamento, e como eu tinha essa referência de pai muito ruim, mesmo depois que ele se converteu, mas era muito forte em mim, eu não tinha identificado isso. E quando a gente foi casar, eu comecei a chorar, eu disse a ele que não queria ter filho, que eu não queria passar pelo que eu passei, e aquilo veio à tona de uma forma muito forte. E aí a gente conversou e disse, você vai casar comigo. Você precisa entender que o seu pai é essa referência, mas ele é o seu pai. É uma nova história que está começando agora. Então, aquilo que o Senhor traz para nós, identifica aquilo que tem trazido para você frustração. Identifica aquilo que tem te incomodado a ponto de você não estar conseguindo dormir, porque você tem pensado tanto naquilo que está te frustrando, te colocando para baixo, que muitas das vezes vai te paralisar. E essa é a palavra do Senhor. Libera amor. Libera amor. Libera amor, para que você possa correr velozmente a carreira que está proposta para a tua vida. Sabe, a única pessoa interessada em que você não dê um passo sequer é o diabo. A Bíblia diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Essa é a finalidade dele, é destruir com as famílias, é destruir. Porque se ele destruir, tocar em um, ele vai tocar nos outros. Por isso que o diabo tem atingido tanto crianças, tem atingido as famílias, tem tentado de todas as formas desconfigurar o que realmente significa família. O diabo está tentando de todas as formas fazer isso, porque ele sabe que uma família estruturada em Deus, uma família que sabe quem é o seu Deus, ela fará proezas. Ela irá tirar pessoas das trevas, porque a família não só falará, mas viverá a plenitude da palavra. Amém? Você está recebendo? Aleluia! O amor, ele não busca seus próprios interesses. Aleluia! Deus é bom. Aleluia! Você pode abrir em Lucas 10. Aleluia. Lucas 10. Vamos ler do 39, 40 e 41. Aqui estava uma pessoa que estava frustrada, Marta e Maria. Marta estava frustrada, porque ela queria que a irmã fizesse o que ela queria. Vamos ler? Lucas 10, 39 ao 41. Todo mundo achou? Amém? Glória a Deus. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se, disse, Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. Diz-lhe que me ajude. Respondeu Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu não sei você, mas
casa com muita gente, com muita criança, geralmente quando um está fazendo uma coisa que o outro está de boa, já vai reclamar para o pai e para a mãe. Eu não sei você, mas lá em casa era assim. Ah, vai comprar o pão. Oh, gente, só tem eu aqui. Só eu que vou fazer. Não, é você que eu estou pedindo para você ir fazer. E da mesma forma, Marta estava aqui, muito preocupada. Era lícito demais o que ela estava fazendo. Era oportuno demais. Afinal de contas, ela estava recebendo Jesus e ela queria dar o melhor e está tudo bem com isso. Mas o problema é ela querer que a outra fosse fazer a mesma coisa que ela estava fazendo. E muitas das vezes nós estamos assim. Ah, fulano está fazendo o mesmo que eu estou fazendo. Fulano deveria fazer isso. Fulano deveria fazer aquilo. Faz o que te pediram para fazer. Faça com alegria aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos para fazer. Seja diligente com aquilo que o Senhor confiou para você. É para quê? Para tirar os dízimos e ofertas, amém. É para fazer isso e aquilo, faça. Existe graça, existe favor na obediência. Existe bênção na obediência. Da mesma forma que em casa. Sabe, o marido, ele tem uma função onde a mulher tem outra e os filhos têm outra. Se nós quisermos bagunçar o negócio, o diabo vai entrar com força. Porque o cabeça precisa ser o cabeça da casa. Isso não quer dizer que me humilhar como esposa, de forma nenhuma. O casamento não é assim. O diabo tem dito aí que a gente não precisa ser submissa. O diabo tem dito tantas coisas para as mulheres que nós não precisamos ser isso e aquilo outro. Não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Submissão bíblica não quer dizer que nós iremos ser pisadas, maltratadas. Não é isso que a Bíblia diz. A submissão, ela precisa entender. Eu estou nessa posição para auxiliar e ajudar o meu marido a correr mais velozmente. Sabe, amado, se um chegar só, não chegou, porque tem que chegar todo mundo, é uma corrida. E precisa que todo mundo chegue, marido, esposa e filhos. Não existe disputa entre homem e mulher, marido e mulher. Estamos correndo a mesma carreira. Iremos chegar no mesmo tempo e no mesmo lugar. Então, se um está um pouco atrasado, puxa para chegar. Você está entendendo isso? E o diabo tem falado coisas e dito coisas e trazido informações que não são a verdade da palavra. Sabe, existem coisas que Rony faz muito bem e eu não sei fazer. Mas existem coisas que eu sei fazer muito bem que Rony não sabe fazer. E isso a gente se completa para correr uma carreira que está proposta. Tem coisas que eu preciso puxá-lo para perto. Tem coisas que ele precisa me puxar. E assim a gente puxa a Maria Eduarda. Porque é assim. Você e eu não somos bons em todas as coisas. Nós estamos melhorando. E como criação, são culturas totalmente diferentes. Agora dentro de uma nova cultura para fazer as coisas acontecer. E vai ter choque? Vai. Vai ter divergência? Vai. Nem tudo vai ser como nós gostaríamos? É. Mas a comunicação vai fazer que a gente ajuste as coisas e possa correr uma carreira que está proposta. Sem olhar o que o outro está fazendo. Ah, porque ele está fazendo isso, eu não vou fazer. Não. Faz a tua parte. A parte que me cabe como mulher é isso, na minha casa, na minha estrutura, na minha história, então eu vou fazer isso. A parte que cabe a ele é isso, ele precisa fazer bem aquilo que foi confiado para ele. Sabe por quê? Porque nenhum vai ter dano. Os nossos filhos não terão dano. Porque cada um está fazendo o que foi proposto para fazer. Sabe, uma história que eu acho maravilhosa, que eu acho linda, é a vida de Davi. Em 1 Samuel 16 e o 17, se você depois quiser ler, ele fala que Davi ele foi ungido, né? Passaram todos os irmãos dele e o profeta achando que ia ser aqueles que eram mais vistosos, grandes e tudo mais. E, tem mais algum? Tem mais algum? E aí, deixa eu ir para aqui. E aí, chamam Davi, que estava cuidando das ovelhas. E Davi vem, é ungido. Mas sabe, quando ele é ungido, ele não subiu ao trono logo, não. Houve um tempo, houve uma estação para ele.
E a Bíblia fala que Saul precisava de alguém que tocasse para que o espírito maligno saísse dele, porque ele estava perturbado agora. Logo o espírito não habitava mais dentro dele. E aí chamaram quem? Davi. E Davi ia fazer o quê? Tocava e o espírito saía. Mas também o pai dele precisava que ele cuidasse ainda, mesmo sendo ungido, para cuidar das ovelhas. E ele ia cuidar das ovelhas. E chegou um dia que ele precisou ir levar alguns mantimentos para os seus irmãos que estavam na guerra. E ele foi para lá, para a guerra, para levar. Ou seja, se você pensar assim, Davi ungido, ele pode dizer, agora eu vou só esperar Deus me colocar no trono. Mas sabe, enquanto ele esperava aquilo acontecer, ele fazia tudo o que chegava às mãos dele para fazer. Se era para cuidar das ovelhas, ele cuidava das ovelhas. Se era para tocar, ele tocava. E ele transitava entre ser ungido de Deus, alguém que tocava para um rei, mas também que cuidava das ovelhas e cuidava daquilo que o pai confiou para ele fazer. Eu aprendo que mesmo que Deus nos chamou para fazer algo lá na frente, um propósito, um plano, um chamado, enquanto aquilo não chega, eu vou trabalhando e fazendo tudo que chega às minhas mãos para fazer, com diligência e com coração correto. Assim como foi Davi. E chega um dia que ele vai levar os mantimentos lá, e aquele gigante começa a dizer coisas e falar coisas contra o Deus. E ele fica aí, oxente, o que é isso? E começam a falar, e os irmãos dele dizem, já vem você, eu estou parafraseando, já vem você falar e não sei o quê. Ou seja, os irmãos criticando ele, colocando ele para baixo. Ele era ungido, mas ele não usou da unção que estava sobre ele para ficar aguardando, sentado em casa, que as pessoas fizessem algo por ele. Ele fez aquilo que era necessário para fazer enquanto aguardava. E o que eu acho mais interessante é que quando ele fala, ele não fala assim, eu consegui matar o urso, eu consegui matar o leão. Ele diz, se o Senhor me ajudou com o urso e com o leão, ele vai me ajudar com isso daí. Então a expectativa não era na unção que estava simplesmente sobre ele, mas no Deus que ele conhecia, que ele sabia quem era. E aí a gente volta para a minha e sua expectativa no seu relacionamento, no seu casamento. Em encontrar um namorado, em noivar, em casar, em fazer aquela faculdade dos sonhos, em comprar aquele objeto tão desejado. A sua expectativa está nisso apenas? A sua felicidade está apenas nisso? Não, amados. A nossa felicidade, a nossa expectativa precisa estar no dono, no Senhor, naquele que pode suprir além das nossas expectativas. Porque quando colocamos a nossa alegria nessas coisas, sabe? A alegria vai ser momentânea. Uau, consegui. Vitória, não sei o quê. Mas depois vai passar. Depois a gente vai ter a necessidade de uma outra coisa para suprir. Porque o mundo é assim. Ele busca em coisas, em objetos, em religiões, em situações, aquilo que só o Senhor pode dar. Por isso que existem tantas pessoas envolvidas com drogas, com coisas ilícitas, porque eles buscam Deus e Deus não está lá. E nós entendemos quem Deus é. Então, quando falavam assim para mim, Deus é pai, eu ficava, que referência eu tinha, né, gente, de pai? Eu dizia, não, Deus não pode ser pai. Deus não é assim. Eu não acredito que Deus é assim. Na minha cabeça de adolescente, eu ficava pensando, Deus não é assim. Eu não sei qual a sua história com seu pai, pode ter sido um pai maravilhoso ou não, mas eu sei da minha. E quando eu olhava para Deus, eu dizia, Deus não pode ser essa referência de pai. E aí eu comecei a aprender. Deus não é assim. Deus é amor. Deus enviou Jesus por mim, pecadora. Uau! E aí fui aprendendo da palavra, até entender que a referência que eu tinha de pai não era a melhor, mas o meu pai eterno, esse sim, pode fazer além, pode fazer muito mais, ele supre muito mais, ele é na essência tudo o que nós precisamos, tudo que nós precisamos é nele, não é nas coisas. Não é nas coisas.
E quando eu penso em frustração, vem essa imagem à minha cabeça. Não sei se vocês já jogaram aqueles jogos virtuais que você bota o óculos e se for numa montanha-russa, você desce e aquela sensação que você tem é subindo e descendo na montanha-russa, ou se é uma casa de terror, você vê tudo aquilo, mas sabe, o seu corpo não está naquele lugar. Você sente as emoções, você sente as reações, você vê, porque é projetado para aquilo. Mas sabe, o diabo ele tem feito muitas das vezes com a gente isso. Frustrações, o tempo todo passando no nosso rosto. E a gente sente aquela sensação, a gente sente aquilo. A gente vê por esses olhos, mas é necessário arrancar isso e ver com os olhos da fé. Nós precisamos fazer exatamente aquilo que está no coração de Deus. E para que eu possa correr uma carreira proposta, eu preciso tirar todos os embaraços. E um desses embaraços é a frustração. Eu preciso me libertar disso. Aconteceu há algumas semanas algo que eu fiquei bem chateada, muito aborrecida e bem frustrada. E eu conversando com algumas pessoas, eu disse assim, eu estou assim hoje, mas eu preciso renovar a minha mente, daqui a um tempo eu não vou estar mais assim, porque eu, Adenilson, eu não sei você, mas quando algo acontece que me atinge, a gente tem uma alma, né? A gente tem sentimentos, é normal chorar, a gente não pode viver uma vida triste, não é isso que eu estou dizendo aqui, tá certo? Mas existem reações que nós precisamos ter, afinal de contas nós estamos no mundo e estamos nele e temos essas reações. E algo me feriu, foi ruim para mim ouvir, foi ruim participar daquela situação. E eu disse, como eu me conheço, eu disse assim, eu preciso de um tempo para digerir essa situação. Eu não vou falar nada, eu não vou dizer nada, eu vou precisar ficar quieta durante o tempo, até que essa sensação passe, para que eu não venha ferir ninguém. Então, eu não sei qual é a sua estratégia para lidar com as frustrações, mas a minha é me identificar e eu preciso ficar renovando a minha mente. Eu preciso ficar pensando na palavra. O amor não é assim. O amor não é assim. O amor não age assim. O amor não faz isso. Até que aquilo entre dentro de mim e eu possa andar de acordo com aquilo que eu estou falando. Porque nem sempre vai ser simples, mas é possível. Nem sempre a gente vai dizer assim, as nossas reações vai ser a primeira, dizer um monte de coisa, falar bobagem, mas é necessário que a gente refreie a nossa língua, porque afinal de contas nós somos representantes do reino celestial. Nós nascemos de novo hoje para receber a palavra, viver a vida em Deus e andar para que as pessoas possam olhar para nós e ver que nós podemos ir além. Somos referenciais. E existe uma responsabilidade em ser referencial. Nós carregamos o próprio Deus habitando dentro de nós, o Espírito Santo que nos ajuda a fazer todas as coisas. Amém? Amém. Você tem um Espírito Santo dentro de você? Amém. Glória a Deus. E o Espírito nos ajuda onde nós não temos condições de fazer. Não é aquele nosso melhor amigo, não é a nossa melhor amiga, não é o pai, não é o tio, não é o primo, é o Espírito Santo vai nos dar as instruções necessárias para que a gente possa ter as reações e agir conforme Ele deseja. Nem sempre é fácil, é simples, mas é possível. É possível. É possível viver uma vida tirando as frustrações, as amarras, os pecados, para que a gente possa correr uma carreira que está proposta para nós. Caminhar de acordo com aquilo que está no coração de Deus. Vivendo a plenitude daquilo que Ele tem para nós. Mas sabe de uma coisa? Essas coisas não vão deixar de acontecer. Elas não vão deixar de acontecer. Mas como eu reajo, vai fazer toda a diferença. Como eu reajo, vai fazer tudo mudar. Sabe por quê? Porque nós estamos no mundo, convivemos com pessoas e as pessoas são diferentes e está tudo bem com isso. Já imaginou todo mundo igual a você ou igual a mim? Ia ser muito chato. Mas isso que torna a vida emocionante é conviver com outras pessoas e aprender o que elas têm de melhor para nos oferecer. E a gente pode ensinar também aquilo que Deus confiou para nós ensinarmos. É uma troca, amados. É uma troca. É uma troca. Eu aprendo com você, você aprende comigo e assim a gente vai caminhando até Jesus voltar. Amém.
Aleluia. O amor, ele não vê os seus próprios interesses. O amor não é egoísta. Eu não sei contar a você as frustrações que você já teve, coisas que você desejou que fosse daquele jeito e não saiu exatamente como você queria. Mas sabe de uma coisa? Deus tem pensamentos maiores. Deus tem pensamentos de paz. Deus, ele traz aquilo que você diz assim, aquilo que o diabo colocou que seria algo ruim, vai ser transformado em bênção. Vai mudar o quadro, porque nós estamos firmados nele, na sua palavra. A palavra traz luz e entendimento, aquilo que nós precisamos. E sabe, não deixe, amados, que frustrações, que coisas do inferno cheguem ao teu casamento e permita que ele fique. Porque eles podem até chegar, mas nós vamos resistir. Resistir em amor, resistir em fé, resistir em sabedoria e pedindo sempre a orientação do Espírito Santo. Espírito Santo, eu não sei como resolver isso, mas me ajuda a resolver, porque Ele é o nosso conselheiro fiel. Ele nos ajuda em todas as coisas. Amém? Você pode se colocar de pé? Aleluia. Bro bra bra bahasto combro roche de candere bababa. Bro bra bra bahaste cambra hache de bababa. Bro bra bra hache de candere bababa hasto combro rosso de candere. Braba, você pode orar um pouco em línguas? Orar aí no seu lugar? Ro bra bra bahache de candere bababa sombra candere bababa yororo. Rombra ere candere brabahasto combro roche de candere. Rombra bra bra yoro crombo rosto combro roche de candere brababa. Braba haste cambra hasto combro rosso de candere. Rire candere brabahasto combro roche de crambra hasso. Bra ere brababa yoro robo so de candere brabahase. Ro brombo roche de candere brabahasto combro. Rire candre brabaha serere. Ro brabaha xerecandre bra. Eu sei que você pode orar com mais fervor. Eu sei que você pode encher esse lugar de adoração ao Senhor. Ro brabaha serecandre brababa. Bro borro som de candre braba. Re brabaha som de candre brabaha xereca. Não é porque não deu certo que vai continuar não dando certo. Alinha o seu coração ao Senhor. Ele é o principal interessado em te ver feliz. Não é porque coisas aconteceram que deixaram você triste, que não tem mais jeito, que não tem mais volta, não. Alinha o teu coração ao Senhor. Alinha o teu coração ao Senhor. Alinha o teu coração ao Senhor. Rebra babaha xerecandre brabababa yororobo xorecandre brababa ye. Robra bahaste cambra xerecandre. Robra brabaha xerecandre brababa. Robra brabaha xerecandre brababa. Robra bahaste candre brabahaste cambra. Robra yere brabaha xerecandre brabaha. Robra liberdade. Liberdade. Uma vida livre, 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 livre das amarras do inferno, livre de pensamentos que não dá, que não pode, que não consegue. A história da sua mãe, a história da sua irmã não é a sua história. O Senhor te fez para ser feliz. Feliz, feliz, feliz nele.
A nossa expectativa está no Senhor. À medida que eu lanço a expectativa nele, ele me corresponde de acordo com a expectativa que eu lanço sobre ele. Te damos graças, Pai. Te damos graças, Senhor. Te damos graças. Te damos graças. Te damos graças, Pai, porque a tua palavra chegou até nós. Não mais frustrados, não mais ansiosos, não mais desesperados com coisas que nós não podemos fazer, Pai. Mas lançamos sobre você tudo aquilo, Pai, que nós sabemos que você pode resolver. É você, Pai. Os nossos sonhos e planos colocamos diante de você. Faz como queres. Faz como queres. Faz como queres. Lançamos sobre você toda a nossa ansiedade, todos os nossos medos, frustrações. E dizemos, Pai, em você nós podemos. Em você nós conseguimos. Em você nós vamos longe. Em você nós somos capacitados a correr mais, a ser mais veloz. E nenhuma porta do inferno prevalecerá contra nós. Nada que o inferno disser nós não iremos ouvir, porque nós estamos avançando. Nós estamos avançando. Nós estamos avançando. Nós estamos avançando. Aleluia, tirando todas as amarras. Todas as amarras que estão sobre nós, Pai, para correr velozmente. Correr velozmente. Correr velozmente, Pai. Não é porque não deu certo que não vai mais dar certo. Não. Você está no nosso barco. Você está conosco. E porque você está conosco, Pai, nós iremos mais além. Nós iremos fluir mais. Nós iremos abençoar mais. Nós iremos viver muito mais. Felizes em você. Porque nós não olhamos para as coisas que temos. Nós olhamos para você. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é você, Pai. É você. É você. E sabe, Pai, você é o principal interessado em trazer coisas para nós. Você é o principal interessado em trazer mimos. Porque o nosso coração está ajustado em você. Porque o nosso foco está em você. Nós te damos graça, Pai. Muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque eu sei que corações que estavam pesados, desanimados, entenderam, Pai, que há saída, que o amor ajuda, que renovar a mente ajuda, Pai. Com a tua palavra é o nosso manual para correr velozmente. Te damos graças, damos graça, damos graça, damos graça, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui desfrutando, Senhor, da tua palavra, do teu amor, da tua unção, da tua inspiração. Não somos mais os mesmos, Pai.